Isaías 14 nos diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui vemos a queda de Satanás. Não vamos nos concentrar nos detalhes do Gan Eden ou a consideração de Satanás de que não havia nada além de Deus, mas sim em seu desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Se logo voltarmos nossa atenção para Gênesis 3:5, este mesmo anjo caído agora pondera junto a Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja bem, Deus poderia exterminar Satanás, mas existe aqui um paradoxo ético. Deus é todo-poderoso, mas em sua justiça, ele não pode simplesmente exterminar aquele que não concordar com ele. Ele tem o poder, mas decide assim não fazer, pois seria contrário à sua natureza. Deus não é um ditador. Percebemos que o desejo de Satanás ainda estava latente, e em seu argumento ele diz: se comeres, serás semelhante ao Altíssimo. Com a retirada de Satanás dos céus, Deus lhe coloca em um lugar, na presença de outros seres, Adão e Eva, para que estes então solucionassem este paradoxo divino. Adão e Eva tinham a resposta para um problema celestial. Se Eva naquele momento tivesse afirmado: sim, eu poderia escolher tentar ser semelhante ao Altíssimo, eu tenho livre arbítrio para esta tentativa, mas eu escolho seguir o plano que ele desenhou para mim. Eva teria solucionado o problema na qual ela havia sido criada para solucionar. A humanidade tem como propósito, através da sua existência, de julgar a Satanás, mostrando que ninguém se compara a Deus. Nós devemos resolver o paradoxo ético dos céus. Nós fomos criados com o objetivo de resolver problemas. Problemas dão significância à nossa existência. Moisés resolveu problemas para os israelitas. Arão resolveu problemas para Moisés. Jonathan resolveu problemas para Davi. Ruth resolveu problemas para Noemi. Nós fomos criados com o propósito de resolver problemas. Qual problema você pode resolver no mundo celestial? Olhe para si mesmo, olhe para suas capacidades e até mesmo debilidades. Para qual problema você foi desenhado? Ninguém precisa provar ou ler o manual de instruções de um carro esportivo para saber que este foi construído para corridas, ou que um grande caminhão foi construído para transportes. Está em seu design. O propósito de sua construção foi resolver um problema específico que só você pode resolver. Romanos 11:36 nos diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não espere o carro esportivo resolver o problema com o transporte de insumos. Não espere o grande caminhão ganhar a corrida. Use o seu design, feito por Deus, para solucionar o que está ao seu alcance. Um carro esportivo, um caminhão, qual é o propósito de cada um deles? Um resolve um problema de velocidade, outro resolve um problema de transporte, mas ambos resolvem um problema. 2 Reis, capítulo 5, nos conta a história de um grande general chamado Naamã. Falamos sobre o poderoso profeta que lhe mandou banhar-se no rio, mas a história não começa assim. Tudo começa porque uma serva, uma menina, percebe a doença que afligia a Naamã. Ele estava coberto de lepra. E a moça diz o seguinte à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria,
ele o restauraria da sua lepra. Uma serva sem valor, uma escrava de guerra, mas ela havia sido desenhada para solucionar um problema. Mais ninguém em todo o império estava na posição em que aquela menina estava. Ela tinha intimidade com a sua senhora, ela estava no momento certo para ouvir, ela tinha a solução de um problema. E por uma menina reconhecer o seu lugar no plano de Deus, o rei da Síria pede um favor e envia presentes ao rei de Israel. O herói de guerra fica curado. Um general reconhece o verdadeiro Deus. Tudo porque alguém entendeu seu propósito. Adão, apenas um homem de barro, que estava acostumado a andar entre seres celestiais, não reconheceu que o tão pequeno Adão tinha a resposta para a eternidade. Qual é o seu design? Qual o problema só você pode resolver? Este é o seu propósito.